pessoal! Hoje eu vim conversar um pouquinho com vocês a respeito da trilogia dos primos O'Dwyer, da Nora Roberts. Esse vídeo aqui vai ser um catadão geral a respeito dos 3 volumes dessa trilogia. Não vai ter spoilers, eu não vou entrar em detalhes do que acontece em cada um dos volumes, em cada um dos livros. Podem ficar tranquilos, eu vou falar de uma forma geral a respeito da história e depois eu vou dizer o que eu gostei e o que eu não gostei. Mas antes de eu começar a falar a respeito da história e do que eu achei, eu já queria pedir pra você deixar aquele like aqui nesse vídeo. Ele é muito importante, ajuda muito o crescimento do canal e a divulgação do vídeo. E pra você se inscrever caso você ainda não seja inscrito. E uma forma de apoiar a minha produção de conteúdo aqui no YouTube, além de deixar o like e comentar nos vídeos sempre que vocês puderem, é também utilizar o meu link para fazer as suas compras no site da Amazon. Toda compra feita a partir desse link me rende uma pequena comissão e vocês não pagam nada mais do que vocês já iriam pagar pelo aquele livro, aquele marcador, pelo aquilo que vocês forem comprar lá. A trilogia é composta então pelo primeiro volume, A Bruxa da Noite, que é narrado a partir do ponto de vista da Iona, uma jovem americana que chega na Irlanda a fim de conhecer os seus primos, até então desconhecidos a ela, e de entender um pouco mais a respeito da herança mágica que a avó deixou para ela. Chegando lá na Irlanda, um dos seus primos que ela vai conhecer é o Connor, que é o narrador do segundo volume da série Feitiços das Sombras. O Connor, ele é um jovem adestrador e criador de falcões. E a outra prima é então a Branna, a narradora do terceiro livro, Magia do Sangue. A Branna é uma bruxa extraordinária que usa dos seus dons e do seu conhecimento de ervas e magia para fazer velas aromáticas, para fazer loções, poções e chás, para vender então na sua lojinha que fica na vila dessa cidade. Os 3 então são herdeiros da Bruxa da Noite original, a Sorcha, que foi assassinada há centenas de anos por um bruxo maligno chamado Cabraham. Os 3 herdaram não apenas a magia e os dons dela, mas também como o karma. Acontece que o Cabraham, ele ficou obcecado pela Sorcha e ele matou o marido dela e ele tentou matar também os 3 filhos dela. Ela tentou dar cabo dele, mas não conseguiu, porque ele acabou se tornando um bruxo imortal devido às magias malignas e demoníacas que ele andou praticando. E o que acontece é que ele assassinou a Sorcha, ele foi responsável pela morte dela. E ele vem, ao longo dos anos, perseguindo seus herdeiros, cercando seus herdeiros ali, e é isso que ele vai fazer com a Sorcha e o Connor e a Branna assim que a Iona chega na Irlanda. Ele começa então a perseguir os 3 primos e colocar a vida deles em risco e também dos seus melhores amigos, a Meara, o Boyle e o Finbar. Os 6 então se unem e formam um círculo mágico para se proteger e para tentar dar um fim de uma vez por todas nesse bruxo maligno. Esses foram os 3 primeiros livros que eu li da Nora Roberts e eu gostei bastante. Apesar de não ser uma fantasia épica, esses livros eles têm uma coisa que eu gosto muito de ler em livros de bruxa, que é aquela bruxa que cultiva as suas ervas ali no seu jardim, na sua horta, que faz as poções, que gosta de culinária, de beber um vinho, que comemora os sabás, que lança círculo mágico pra fazer feitiços e acende velas e essas coisas. Eu vou ficar só com o primeiro livro na mão, gente, porque assim, o braço dói de segurar 3 livros, tá? Eu acho também que eu não preciso dizer que esses livros, essa trilogia, tem bastante romance, né? Sendo da autora que é, eu acho que isso fica meio implícito. Vamos ter, sim, muitas cenas de romance e também de sexo. Apesar do sexo aqui ele não ser exatamente como acontece em um livro erótico, né? Que é detalhado, mas a gente vai ter vários momentos quentes entre os personagens. A narrativa é muito fluida, a autora ela consegue nos passar detalhes da floresta, da cabana da bruxa, da cidadezinha, da vila, dos lugares onde eles vão, sem ser extremamente cansativa, e isso é um ponto muito legal, porque a natureza ali, a Irlanda, ela faz parte do que os primos mais amam. E esse aqui é um tipo de trilogia pra você ler assim, num final de semana,
sabe? Não vou dizer numa sentada, mas num final de semana, porque tem uma narrativa leve, fluida, uma história gostosa de ser lida, não é cansativo, ainda mais se você pegar depois de um livro mais cabeça, um livro mais denso, um livro que te sugou um pouco mais. Agora, alguns pontos negativos. Eu devo confessar que eu não gostei da tradução desse livro aqui. Eu não me recordo se isso me incomodou nos outros dois também, mas como esse eu terminei de ler mais recentemente, então eu consigo me recordar dele com uma facilidade maior. Eu particularmente não gostei da tradução, eu achei que ficou muito engessado. A impressão que eu tenho é que algumas falas dos personagens foram traduzidos meio que ao pé da letra. E assim, me desculpem, eu não tenho conhecimento em tradução, eu malemar sei falar uma palavra em inglês, mas eu acompanho alguns tradutores no Twitter e tenho reparado muito no que eles comentam a respeito do trabalho deles e o quanto eles tentam fazer com que a história ela fique o mais familiar possível pra gente aqui brasileiros ler. E não foi isso que eu senti lendo esse livro aqui. Eu também tive muita dificuldade para entender, para conseguir compreender quem estava dizendo. Como eles são sempre em 6 e quando tem mais gente na cena ali, as falas acabam se parecendo muito e você não sabe quem tá dizendo o que, a não ser que tenha, né, aquele travessão, Branna falou, Connor disse e coisa do tipo, porque ficou tudo muito igual. E aí eu vou culpar a tradução também. Magia do Sangue, o terceiro volume da trilogia, ele é narrado pelo ponto de vista da Branna, como eu falei pra vocês. Uma personagem que me cativou desde o início, desde que ela apareceu aqui em Bruxa da Noite. Foi uma personagem que me cativou muito por ser uma bruxa muito forte, de uma mulher de personalidade muito forte, decidida, sabia o que queria, sabia mexer com ervas e uma bruxa espetacular. E quando eu percebi que cada livro ia ser narrado pelo ponto de vista de um dos primos, eu tava muito ansiosa para fazer essa leitura aqui. Mas as cenas aqui nesse livro em que ela quis demonstrar, eu acho que um pouco de fraqueza dessa personagem que desde o início se mostrava extremamente forte. Só que os tipos de cena que ela colocou pra fazer isso me incomodou um pouco, porque foram cenas onde ela teve que ser amparada pelo seu par romântico. E aí que entra o meu revirar de olhos, porque a gente tem aqui alguns clichês de romance que, assim, né, são meio bobos, vamos dizer. O par romântico da Branna é o Finbar, um milionário ali da cidade. E ele também é um tipo de bad boy. Não um bad boy no estilo que é incurável, aquele solteirão que não se interessa por ninguém, que de repente vai ficar preso de 4 pela personagem do livro. Não, acontece que ele é marcado por magia maligna e isso faz com que a Branna o rejeite, mesmo sendo completamente louca por ele. Os dois são loucos um pelo outro. Isso fica muito claro, não tô dizendo nenhum spoiler, gente, porque isso fica muito óbvio desde as primeiras páginas aqui do primeiro volume. Por que o cara tinha que ser milionário? Qual é a tara dessa mulherada por dinheiro, gente? E ainda tem o fato do cara ser assim meio do mal e lutar contra a sua essência, que pode ser maligna, mas nem tanto porque ele é apaixonado pela Branna e ele tem caráter. E ele só usar roupas pretas, é claro. A construção dos limites da magia aqui na trilogia também não são muito bem definidos. Eu fiquei com a sensação de que eles podem tudo, eles podem fazer qualquer coisa. Eles só não fazem exatamente porque eles têm caráter e eles têm ética. Só que isso é um pouco complicado, porque assim, a história dá a entender que bruxos com esse tipo de poder é meio que normal naquele universo. Se você nasceu de alguém que é bruxo, você vai herdar uma magia. Não apenas os 3 e mais o bruxo maligno. Então, tipo, isso me deixa um pouco, né? E se a gente tiver um bruxo corrupto? Como é que funciona? E isso pode ser um problema para um leitor que é mais acostumado com livros de fantasia, que tem o seu sistema de magia muito bem definido. O que não é o caso aqui. Que eu acredito não ser o foco da autora. Apesar da autora conseguir dosar de uma forma bem legal as cenas de romance e as cenas de aventura e magia, a gente percebe que a fantasia não é o foco dela aqui, não é o objetivo dela, e então ela usa o que ela acha legal. Mas eu preciso dizer que ela deve ter sim gastado um bom tempinho pesquisando sobre ervas e as suas finalidades e funções e também receitas,
porque puta que eu pariu. Eu passei esse livro inteiro aqui, gente, o terceiro volume, querendo entrar dentro da história, pra tomar uma taça de vinho com a Branna e cheirar suas velas, sabe, usar suas loções e comer da comida dela. Porque assim, deu pra sentir, sabe, o aroma das coisas, deu pra sentir o gosto da comida. Foi muito bom. Enfim, essa trilogia aqui é uma trilogia que eu daria 4 estrelas e favoritaria, porque apesar de ter algumas coisas que me incomodaram, foi uma leitura que eu gostei muito de ter feito, todos os 3 volumes, gostei muito de ter lido. São histórias que não se tornaram cansativas em nenhum momento, eu devorei os livros, li muito rápido, e eu com certeza leria mais histórias da Nora Roberts se elas tivessem, então, essa pegada de fantasia, bruxas e romance. Esse foi o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de comentar aqui embaixo se vocês já leram algum livro da Nora Roberts, se vocês já leram a trilogia dos Primos O'Dyer, eu vou gostar bastante de saber qual foi a opinião de vocês. Se vocês gostaram assim como eu, ou de repente nem tanto, e se vocês costumam ler Nora Roberts, se vocês chegaram aqui então por causa disso, comentem também aqui embaixo qual é a próxima trilogia dela que eu deveria tentar. Uma trilogia que envolva preferencialmente magia, fantasia com romance, que eu curto bastante. Não se esqueçam de deixar o like antes de sair, ele é muito importante, ajuda muito o canal e o meu trabalho aqui. Se inscrever se você ainda não é inscrito. E um beijo, até a próxima!